Olá, pessoal. Então, hoje vamos dar continuidade à nossa disciplina de técnica de obra para a estrutura final. Então, continuando a parte de esquadrias, a gente viu na aula anterior quais são os tipos de esquadria e qual é a sua classificação, tá certo? Nós temos a classificação quanto os materiais, a forma, como executar, né, as formas de abertura e etc. Então, hoje a gente vai falar da parte de montagem e de elementos de fixação. Então, vamos começar a aula de hoje. Bem, pessoal, então, montagem e elementos de fixação. A nossa esquadria, geralmente ela é montada dentro da alvenaria, tá certo? Os elementos de fixação vão depender do tipo de esquadria que a gente está utilizando. Geralmente, para portas e janelas podem ter alguma modificação, ou até mesmo por se tratar de materiais diferentes, tá certo? Bem, então, vamos falar primeiro das partes das esquadrias, tá certo? Então, nós temos os componentes de fixação, temos os contramarcos, os caixilhos ou folhas e os acessórios. Os acessórios dividimos em arremates, guarnições e ferragens, tá certo? Então, nossos componentes de fixação. Então, eles são utilizados para fixar a esquadria no vão, que podem ser grapas, chumbadores ou parafusos. Então, técnica de fixação. Vamos lá, vamos tentar idealizar. Para quem já participou de uma obra, a gente verifica que para esquadrias mais convencionais, que são esquadrias de madeira, nós temos que os elementos de fixação delas são um pouco mais rústicos, vamos dizer assim. Então, geralmente nós temos a abertura de vão, tá certo? E naquela madeira é muito comum, principalmente para execução de edificações de pequeno porte, são pregados alguns pregos e eles são dobrados. Para quê? Para que quando a gente instale no vão, a gente vai argamassar aquela região e a gente diz que isso é um chumbamento, tá certo? Então, o chumbamento é realizado com contramarco ou sem contramarco, que a gente vai verificar daqui a pouco. Com o contramarco seria a gente colocar a moldura, vamos dizer assim, de uma janela ou da porta, que seria o nosso contramarco, também chamam de contrabatente. Então, a gente pode colocar o contramarco e depois fazer a colocação do marco dentro daquele vão. Ou a gente pode não ter o contramarco e ser propriamente dita a esquadria. Geralmente esquadrias de aço, né? Portas de ferro. Então, geralmente, eles já são o marco, ele já vem com os chumbadores e você só vai colocar ele argamassar e já tem a janela pronta. Então, você não vai ter um vão que vai ter a necessidade, depois de colocar daquele vão, você vai instalar a janela. Não. A janela já pode ser já com os chumbadores, tá certo? Temos por colagem, que é com espuma de poliuretano, que é muito utilizada a espuma de poliuretano para dar uma celeridade, geralmente. Como ocorre? Geralmente a espuma de poliuretano a gente usa para esquadrias de madeira. Então a gente posiciona a esquadria de madeira no local, deixa uma certa abertura. Para quê? Eu vou passar essa espuma e no efeito de expansão da espuma, ela vai causar a fixação do contramarco, tá certo? Na região, ok? Então a fixação por uma ação expansiva ou com silicone. Temos algumas massas também que às vezes são utilizadas, massas diferentes, certo? Ou para esquadrias geralmente mais leves e metálicas, pode ser feitas por parafusamento também, tá certo? Então nós temos aqui alguns exemplos de chumbadores, tá certo? Nós temos aqui chumbadores com pregos dobrados, como eu já havia falado, nesse círculo vermelho. Então quer dizer, no contramarco, eles são colocados os pregos são dobrados, e quando a gente chega no vão, que é nessa imagem seguinte, é uma porta aqui, há o argamassamento de toda essa lateral que tem ligação com o vão, fazendo com que os parafusos eles criem uma aderência com a argamassa e fixem o contramarco, tá certo? Então, esse é o efeito de chumbamento. Podem ser feitos também com grapas, que às vezes são chumbadores que já vêm na própria estrutura. Vamos verificar aqui a próxima. Ah, não. Então, eu acho que no final a gente vai verificar uma imagem com as grapas, tá certo? Dessa mesma forma, a gente pode colocar a espuma, tá certo? Que ele também vai ter o mesmo tipo de fixação.
Então, o contramarco. Então, é um componente fixado à vedação, que no caso seria nossa parede de alvenaria, e ele é responsável pela definição geométrica do vão, para a posterior colocação da esquadria. Então, observe nessa figura anterior, que ela delimita o posicionamento do vão. Quem é? É o contramarco. Ele está aqui, que é o da porta, tá certo? Então, ele é utilizado quando não é feita a fixação direta do marco ao vão, que seria no caso daquelas janelas que eu já falei, de ferro ou de aço. Então, observando uma esquadria aqui de alumínio, tá certo? Então, nós temos aqui o contramarco, que ele define a abertura do vão, e aqui na parte de baixo nós temos a grapa, que a gente não viu, a gente só viu os chumbadores com o prego. A grapa gera essa... Temos aqui outras fotos aqui das grapas, tá certo? Com o contramarco, que já são elementos, nesse caso metálico, que a gente vai fazer o argamassamento, e esse argamassamento vai fazer a fixação do contramarco no vão, né, na alvenaria de vedação, tá certo? Então, o contramarco, como eu já falei, que é para dar a definição geométrica, nesse caso aqui, essa esquadria de alumínio, ela não foi parafusada, ela foi chumbada, tá certo? Então, nós temos aqui o vão retangular da esquadria e as grapas fixadas com argamassa. Essas aberturas que ainda persistem vão ser fechadas com argamassa também, tá certo? E pedaços de bloco menores. Temos o marco, que ele é o componente que forma o quadro externo da esquadria, no qual são alojados os caixilhos ou folhas. Então, nós temos aqui o contramarco, ele fica aqui embaixo, tá certo? E o marco, ele vai ficar preso no contramarco, tá certo? E ele vai prender os caixilhos ou folhas, que são essas partes que tem movimentação. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma esquadria de alumínio, uma janela, tá certo? E aqui a gente verifica que o marco, ele está dando suporte aos caixilhos, certo? Ou folhas, tá certo? Que seriam as portas ou as janelas, que têm movimentação de abertura, ou são fixadas, tá certo? Então, eles ficam logo após o contramarco. E os caixilhos ou folhas, né, continuando os componentes, são componentes de vedação fixos ou móveis, usados para controlar a passagem dos agentes, que é aquela função da esquadria, dos agentes pelo vão, no qual são alojados vidros, chapas ou persianas. Então, nós temos os caixilhos aqui, que eles, nesse caso aí da imagem, têm movimentação, né, de translação, tá certo? E eles estão apoiados no marco. Temos os arremates. Eles são componentes normalmente utilizados para cobrir e dar acabamento da junção entre a esquadria e a vedação. Entre a esquadria e a vedação, alisares, molduras, mata-juntas ou guarnições em portas. Tá certo? Deixa eu pegar uma imagem anterior. Então, vocês imaginem da seguinte forma. Tenho esse componente de fixação aqui na primeira figura, que a gente está mostrando o marco. Então, para esconder essa região aqui, que está grudada na alvenaria, que geralmente a gente pode até ficar uma fresta, certo? Geralmente, nessa região aqui, a gente vai colocar uma moldura, que vai esconder essa ligação entre a alvenaria e o marco, ou contramarco, certo? O que é que acontece? Geralmente, a gente vê isso muito em portas de madeira, tá certo? Então, observe na casa de vocês que vocês têm uma porta de madeira, de quarto geralmente, que aquela porta de madeira de quarto pode estar da seguinte forma. Você pode estar com o contramarco e a porta instalada, e aqui tem uma pintura fechando essa parte de madeira. Ou você pode ter uma moldura de madeira, dando um detalhe diferenciado ao redor, realmente emoldurando e escondendo aquela junção entre a alvenaria e a esquadria, tá certo? Voltando lá para os nossos arremates. Observe aqui um corte transversal, tá certo? Nós temos o contramarco
que ele delimita a geometria do vão, ele está chumbado diretamente na alvenaria, tá certo? Com as grapas. Temos o marco, que ele está fixado no contramarco, tá certo? E no marco nós iremos apoiar os nossos caixilhos para permitir aberturas. E nessa região que o contramarco faz junção com a alvenaria, tá certo? Esse cantinho aqui pode abrir para mim. Nesse cantinho aqui, ó, essa região que está exposta, provavelmente para a parte interna de casa, geralmente é a preocupação maior, ou na parte externa, quando a gente quer impedir a passagem de água. Então, nós temos um arremate, tá certo? Esse arremate ele tem um componente de fixação, ele vai esconder a parte de junção e a abertura entre o contramarco e o marco. Para quem tem portas ou janelas de alumínio, a gente vê bastante isso. Até mesmo quando você tem um vidro autoportante, que você tem um trilho de alumínio, acontece bastante. Que nesse trilho de alumínio, o trilho geralmente ele é parafusado, mas ele tem um detalhe para esconder aquela região de parafusamento. Com o quê? Com um arremate, tá certo? Temos as guarnições, tá certo? As guarnições são componentes que fazem a vedação contra a água, o ar e ruídos e evitam vibrações. São elas as baguetes, gachetas, escovas ou massa de vidro. Vamos lá, pessoal. Então, tendo um corte aqui de um perfil metálico, observe, nós temos as gachetas, a baguete e a escova. Vamos pensar numa porta, numa janela, que ela translada num trilho, tá certo? Esse trilho nós temos as escovas aqui. Essas escovas, elas fazem com que, naquela região de encontro, estou com um trilho aqui, certo? E eu estou apoiado a janela aqui nessa parte do trilho. Então, ela vai fazer esse movimento dentro do trilho. Então, nesse movimento aqui, mesmo que exista uma roldana no trilho, que vá facilitar a passagem do caixilho, né? No caso da janela, do caixilho da janela, essas escovas, elas vão impedir a passagem, por exemplo, de insetos, tá certo? A passagem de poeira. Se você verificar na janela da sua casa, da parte externa para a parte interna da casa, vocês vão verificar que essas escovas, geralmente, elas estão cheias de poeira, bastante. Se não há uma limpeza periódica, você vai ver lá, com certeza. Então, ela impede a passagem. Por quê? Porque o ar ele chega no trilho, a tendência do ar de qualquer fluido é ocupar o espaço. Então, ele vai chegar e vai tentar passar. Só que esse ar ele vem com tudo que tem na parte externa. Então, ele vai agir como um filtro. Essa escova vai agir como um filtro, tá certo? Além disso, a escova ela vai impedir o contato entre as bordas do caixilho com o trilho, que também vai diminuir o atrito, tá certo? Então, essas escovas vão diminuir o atrito. Geralmente, quando está um pouquinho, uma zoadinha, o pessoal gosta de botar um pozinho. Esqueci o pozinho. É um pozinho cinza, carbono, eu acho. Grafite, pó de grafite. Que ele melhora essa lubrificação, tá certo? A gacheta, nós temos o vidro. Esse vidro, para ficar preso numa moldura de alumínio, por exemplo, ele tem que ficar preso de que forma? Tem uma borracha, tá certo? Que vai fazer a fixação. Essa borracha também vai agir como um impedimento da passagem de agentes. De que forma? Ele não vai permitir que a água passe por dentro do vidro. Mas, professor, a água pode passar pela gacheta, beleza. Só que essa região da gacheta, geralmente, ela já tem um dispositivo de proteção, com uma borracha, que ela vai permitir o deslizamento. Pode entrar água, pode, mas não vai entrar uma quantidade grande de água. E por ser um canal, vamos dizer assim, deixa eu ver se tem na figura anterior, nessa região aqui. Então, como geralmente é um canal
Então quer dizer que a água entra, a gente tem alguns dispositivos de drenagem aqui, que são os furinhos que vocês vão observar em qualquer esquadria. Então a água vem, se acumula, ela não vai transbordar. O que é que vai acontecer? Eu tenho umas drenagens, são os furinhos. A água vem, se acumula e ela sai pelos furos na lateral, fazendo com que não entre água dentro da edificação, tá certo? E nessa parte da janela, que é o encontro entre o vidro e o caixilho, tá certo? Nós temos a borracha que ela também vai fazer esse impedimento. Então, a janela com a borracha não permite a passagem nem de água, nem de ar, nem de inseto e nem nenhum tipo de pó, tá certo? Existe massa de vidro? Existe. Janela, geralmente a gente tem algumas janelas, antigamente era usado bastante. Você tem algumas portas ou janelas que são feitas de aço ou de ferro, geralmente portas com a janela pivotante, né? Que a gente tem uma manoplazinha que abrem várias folhas ao mesmo tempo. Então aquela janela geralmente, para a gente fazer a ligação entre a esquadria metálica com o vidro, o mecanismo que a gente tem é uma massa, tá certo? Uma massa até que tem um cheiro forte. Hoje em dia já tem massas diferentes que não tem um cheiro tão forte. Então que a gente, ao invés de colocar a gacheta, a gente apoia o vidro e para fazer a ligação entre a estrutura metálica com o vidro é colocada uma massa. Essa massa ela geralmente seca com uma semana, tá certo? Ela fica mole por algum tempo. E essa massa de vedação, ela depois de um tempo, depois de seca, ela pode receber pintura para não ficar uma coisa tão aparente, tá certo? Tem que ter cuidado com quem coloca para não ficar aquelas marcas de dedo, né? Já tem equipamentos específicos que deixam a massa lisa e quando você pinta parece que incorpora, parece que está dentro da esquadria, tá certo? Temos aqui a baguete. A baguete você vê que ele é um mecanismo que ele não está preso diretamente no caixilho, tá certo? Ele é um mecanismo que ele é colocado depois. Observe que ele tem toda uma estrutura de fixação, tá certo? Ele é deformável, você aperta, solta, você empurra, fixa. Isso é para quê? Para facilitar a montagem e desmontagem de quem? Do vidro, tá certo? Então, por exemplo, quebrou o vidro. E agora, como é que vai tirar? Se fossem só elementos fixos, para fazer essa substituição seria muito difícil. Então, a baguete, ela prende o vidro juntamente com a gacheta e todo o formato dele, observe, se aqui nós temos uma passagem de água, que seria mínima, mas, por exemplo, se você tiver uma chuva muito forte, isso aqui é um canal. Então, a água não volta, não retorna para dentro da edificação. Pelo contrário, ela vem por esse canal e geralmente existem alguns furinhos que são as drenagens, tá certo? Vamos dar continuidade. Então, aqui nós temos um sistema completo, né, com de uma esquadria, nesse caso aqui com trilho de translação. Nós temos todos os suportes, né? Temos aqui um reforço metálico que pode ser também o contramarco, tá certo? Onde vai ser fixado o marco. Observe que nós temos os perfis aqui. Então, o nosso marco está aqui na parte de fora, fixado nesse reforço metálico, que geralmente é para dar uma estruturação no formato. Temos ao lado as guarnições de estanqueidades, certo? Que seriam nossos arremates aí. Eita, minto. Temos o nosso arremate aqui do lado, para esconder a parte de fixação. Temos alguns dispositivos de estanqueidade. Tem os perfis metálicos, tá certo? Temos as guarnições do vidro. Observe que aqui já é o vidro. Já temos as gachetas, a baguete na parte externa e interna. Tá certo? Minto, só na parte externa. Temos aqui, observe que no caixilho nós temos todas as peças favorecendo a passagem de água e não o acúmulo de água por cima deles. Tá certo? Então, aqui seria uma estruturação completa da nossa, de uma esquadria de janela com sistema de translação, tá certo? Os outros sistemas são um pouco menos complexos. Por exemplo, uma janela pivotante. Uma janela pivotante, ela não tem essa quantidade toda de
de elementos, tá certo? Geralmente nós temos o marco, contramarco e marco, tá certo? Temos um dispositivo pivotante na parte central e a vedação ela é feita por contato. Então, geralmente, essa parte que a gente chama de batente ou contrabatente, que são para sistemas pivotantes, ele tem uma borracha de contato, que pode ter ou pode ser só uma escova, mas geralmente uma borracha, que geralmente não é adequado para locais frios e que chovem com constância. Por quê? Eles não vedam tão bem contra um sistema de translação desse tipo, tá certo? Então eles não vão ter tantos dispositivos para manter a estanqueidade. Então sistemas pivotantes muitas vezes não favorecem. Temos aquela Maxair, que é aquela que a gente abre ela numa direção só. Ela não deixa de ser um sistema pivotante, tá certo? Mas que geralmente a gente trata de janela. A gente abre para frente. Ela tem uns dispositivos um pouco diferentes dessa pivotante que eu falei, tá certo? Ela pode abrir 90 graus ou ela pode abrir parcial, 10 graus, 20 graus, 30 graus, vai depender da necessidade de passagem de ar para circulação. Geralmente quando a gente tem um ambiente que é um edifício empresarial, elas não têm uma abertura tão grande, geralmente ela é bem limitada. Por quê? Porque a depender da altitude que você esteja, você não tem uma quantidade de prédios tão grande que impeça a passagem de ar. Fora que a gente sabe que quanto mais a gente se afasta da superfície, né, geralmente nós temos um atrito menor na passagem de ar, então a velocidade do vento ela é maior. O que é que acontece? Então não há necessidade de você ter uma janela que abra tanto. Então o mínimo que abrir, a passagem de ar que tenha, já dá uma renovada no ar na parte interna, tá certo? Então essa janela ela já favorece um pouquinho mais a estanqueidade. Então, quando você fixa ela fechando, ela tem toda uma moldura de batente e a água tende a bater nela, a escorrer por ela mesma e sair, tá certo? Então, não temos muitos problemas com frestas, como a gente tem na pivotante. Porque na pivotante e na base, você não pode ter não pode ser fechado de canto a canto, senão você impede o movimento da janela. Tá certo? Principalmente quando a gente trata de janelas apenas com vidro, que seria um vidro autoportante. Quando você tem uma estrutura metálica, elas têm uma vedação melhor. Guarnições. Então, elas são os calços e a função é impedir o contato rígido com as guarnições de estrutura dos caixilhos, tá certo? Então, nós temos aqui uma esquadria, a gente está vendo já aqui a parte do calço, que é a guarnição, tá certo? Nós temos aqui uma borrachazinha de fixação, que essas duas borrachas aqui elas vão impedir a passagem de água, tá certo? Então nós temos aqui o contato do caixilho com o vidro, temos as guarnições de apoio, as periféricas, tá certo? E temos as laterais. Vamos dar continuidade, tá certo? Aqui, na verdade, nós temos o perfil metálico, isso aqui é a gacheta, tá certo? Isso aqui são as gachetas. Aqui é a nossa borrachinha. Minto, aqui é a gacheta. Aqui, vamos relembrar aqui, o professor já esqueceu, não acredito. A baguete. Temos as gachetas, as baguetes e aqui nós temos os nossos calços de apoio, tá certo? Temos as ferragens, que são os componentes para fixação, movimento e travamento de partes fixas e móveis. Então, vamos lá. Uma porta convencional, quais são as ferragens que a gente tem? Temos as ferragens de fixação, podem ser os chumbadores, temos as ferragens de movimento e travamento. Movimento, temos as dobradiças, travamento, nós temos as maçanetas dobradiças e trancas. E elas podem ter partes fixas e móveis. São eles os braços, os trincos, fechaduras, dobradiças, pivôs, manoplas, roldanas ou sapatas, perdão. Então, voltando um pouquinho para as nossas esquadrias. Então, para nossas esquadrias de madeira, nós temos trincos e dobradiças, né? As dobradiças vão depender do tipo de porta. Por quê? Vamos lá. Se eu tiver uma porta oca, ela é bem leve. Então, a minha dobradiça, ela necessariamente vai ser pequena. E a quantidade de dobradiças da porta, geralmente de 2 a 3 já é o suficiente. Quando eu tenho uma porta
que em vez de ser uma porta oca, seja uma porta de madeira maciça, ela tem um peso maior. Então a minha dobradiça tem que ter uma resistência maior. Por quê? Portas de madeira elas já pesam e no inverno elas pesam mais. Elas podem incorporar de 10, 20% da umidade do ambiente. Então o peso dela pode aumentar significativamente. Por isso que muitas vezes a dobradiça ela empena e a porta fica arrastando. Apesar de que a porta pode arrastar só pelo fato de inchar. Só que quando o carpinteiro que for fazer o assentamento, ele já tem que prever já uma brecha específica, mas não uma brecha muito grande que permita a passagem de agentes numa quantidade muito grande, mas para permitir essa expansão e retração durante os períodos frios, tá certo? Temos os trincos. Aqui nós temos todo o sistema de trinco, está faltando aqui só a fechadura e o trinco mesmo, a maçaneta, tá certo? Então, portas de madeira geralmente recebe esse trinco, que ele geralmente faz o corte na madeira, ele fica na parte interna, tá certo? Isso aqui seria com chave. Ou temos algumas aberturas aqui. Essas aberturas geralmente, a gente está mostrando aqui um específico para esquadrias de alumínio, mas existem algumas trancas parecidas para dobradiças de madeira também. Geralmente são aqueles ferrolhinhos, tá certo? Que tem uma certa diferença. Esses tipos de dobradiça também são utilizados para quê? Para portas de alumínio também, que geralmente são mais leves, então a gente vai precisar de uma quantidade menor. Os trincos, a depender do tipo de material, também pode variar. Por exemplo, na madeira a gente tem que ter uma certa necessidade de trincos internos, por conta da própria estrutura que a gente tem que fazer o corte e abrir. Tem outros, de outros materiais, que esse trinco já vem incorporado na porta, tá certo? Não tem tantos problemas, vai depender de quem for fazer. Temos os vidros. Então, são parte integrantes do caixilho. Esses caixilhos podem ser de janelas ou portas, tá certo? Com a função de permitir a entrada de luz e simultaneamente impedir a entrada de água da chuva. Então, uma busca muito grande hoje é de economia de energia. Eu acho que para qualquer setor, industrial ou residencial. Então, a economia de energia hoje, ela vai impactar não só numa questão ambiental, mas uma questão do próprio bolso do cliente. Então, a tendência hoje de casas modernas serem casas com uma grande quantidade de janelas, que geralmente expõe muito a vida da pessoa que mora naquela edificação, mas que permite a passagem de luz, fazendo com que a gente economize a quantidade de lâmpadas acesas dentro da casa, que às vezes a gente acha que é uma quantidade pequena, mas quando a gente junta uma grande quantidade de lâmpadas acesas ao longo de todo o dia, a gente tem um consumo alto de energia. Então, uma das formas de você economizar energia é você ter uma grande quantidade de janelas e portas com vidro, para permitir a passagem de luz. E, como qualquer outra casa, que a gente precisa manter a estanqueidade e a salubridade do ambiente, ela impede a passagem de água e de outros agentes. Por exemplo, a gente tem que ter uma esquadria com aberturas muito pequenas que impeça a passagem de insetos ou roedores e etc. Então, pode-se construir na própria esquadria quando for autoportante. Então, não necessariamente você precisa de um caixilho, tá certo? De alumínio, por exemplo. Você pode ter um vidro autoportante, tá certo? Que geralmente é um vidro um pouco mais caro porque ele tem que ter uma resistência mecânica maior. Venezianas, persianas, folhas cegas e etc. Então, são outras partes integrantes dos caixilhos com função de controlar a passagem de luz. As venezianas e persianas, elas regulam a abertura, tá certo? Na vertical ou na horizontal, que seja, permitindo a passagem de luz, mas também podem controlar a passagem de ar, caso não tenha vidro. Se tiver vidro, elas só vão controlar a passagem de luz. As folhas cegas são aquelas folhas de caixilhos que não têm movimentação, que elas podem ser totalmente fechadas, podem ter venezianas e persianas, ou simplesmente vidro, só que elas não têm movimentação, tá certo? Então nós temos algumas folhas cegas, temos outras, fechamento da parte interna que controla a passagem de luz, temos aqui venezianas, tá certo? Temos aqui uma porta pivotante,
e temos uma série. Hoje em dia, a parte de esquadrias, ela está bem moderna, tá certo? Então, ela tem uma atualização muito grande, tá certo? Existe uma grande tecnologia envolvida hoje, não só verificando a parte estética, mas a questão de durabilidade hoje ela é muito importante. Então, falando de portas, nós temos o contrabatente, geralmente ele fica no contramarco, né? Que ele é uma peça de madeira geralmente de peroba, sem rebaixo, para permanecer o batente. É de peroba, mas vai depender da região. Pode ser de jatobá, de maçaranduba, entre outras madeiras. Geralmente são madeiras duras, tá certo? A espessura varia de 3 a 3,5 cm. Ele fica na largura da alvenaria, tá certo? Para que a gente não tenha aquele rebaixo, podendo ter a moldura de arremate ou não. E tem a função de fixar o batente na fase do acabamento. O batente é uma peça de madeira, tá certo? Que ela é composta de uma travessa e 2 montantes, como contrabatente. Contrabatente, batente de bater, tá certo, pessoal? Você fecha a porta, para ela ficar naquela posição, ela encosta. É um batente. Porém, possui rebaixo com jabre ou jabre para receber a folha da porta. Então, o batente, realmente, você tem uma porta pivotante, então, que é porta de abrir, que a gente chama também. Então, quando você fecha, você tem que ter uma limitação do fechamento até para trancar a porta. Então, ela vai para o batente, tá certo? Temos ainda a guarnição ou alisar. Lembra quando eu falei das portas, questão dos acabamentos? Então, nessa região aqui nós temos o batente da porta, temos a alvenaria e temos aqui as guarnições ou alisar, que a gente vai impedir, a gente não vai mostrar essa parte de interface. E se tiver qualquer abertura nessa região, entre o batente e a alvenaria, que permita a passagem de agentes, a guarnição vai fechar, tá certo? Ela é de madeira e serve para cobrir a fresta que existe entre o batente e o contrabatente da alvenaria. Tem largura de 5, 7 ou 9 centímetros. Né? O estilo vai depender da edificação. A espessura dele é de 1 a 1,5 centímetros e os seus desenhos são os mais variados possíveis. Né? Tanto de mais modernos, mais simples. Né? Vai depender da parte arquitetônica, do conjunto arquitetônico da casa, tá certo? Então, geralmente vai ficar a cargo do dono da casa, né? Como, por exemplo, hoje em dia a gente usa gesso, né? Roda-teto, que até caiu um pouco mais em desuso, mas o tipo de roda-teto antigamente tinham vários clássicos, tinham mais modernos. Isso vai depender de quem vai fazer, de quem mora, né? De quem vai querer na casa. Temos as folhas. A folha da porta, né, que é a parte móvel, né, que abre e fecha, tá certo? O vão. Que ela geralmente, se ela for maciça, ela geralmente pode ser almofadada, tá certo? Que é um estilo um pouco mais antigo, a gente vê bastante em porta de igreja. Né? Ela pode ser maciça, né, como eu falei, pode ser compensada, ou lisa, ou de calha, tá certo? Ela pode ser oca também, a porta. Geralmente as portas ocas elas são utilizadas para ambientes internos, porque elas não têm uma resistência tão grande. E as portas maciças para fechamento de ambientes externos, porque ela tem uma resistência maior. Então, métodos executivos. Então, temos a fixação do contramarco de esquadria por grapas chumbadas, por assentamento durante a elevação da parede, fixação dos marcos ou contramarcos do assentamento durante a elevação das paredes, fixação do marco ou da esquadria sem contramarco por parafuso fixação química. Então, vamos começar por grapas chumbadas. Então, qual é o procedimento? Primeiro, preparar o vão e determinar o posicionamento da colocação de prumos de fachada. Então, cheguei na alvenaria, deixei o vão, que a gente não quebra a parede depois de pronto, a gente já deixa o vão. Aquele vão ele já tem que estar alinhado, aprumado, tá certo? E esquadrado, tá certo? Posicionamos o contramarco, verificamos o nível para checar o posicionamento, certo? E faz-se o chumbamento da grapas com argamassa. Então, posicionei, coloco os cálcios. Às vezes a gente até pode pregar alguns elementos de fixação para deixar ela no local. Geralmente, se for quando é de madeira, a gente deixa ela com os contraventamentos para ela não sair da posição.
e faz o chumbamento e deixa ela contraventada e no local até secar, tá certo? Depois do chumbamento é executado o revestimento, a colocação do marco do caixilho, né? Colocação dos arremates para esconder a fresta, faz o acabamento e pintura da esquadria e colocação dos vidros se houver, certo? Então vamos lá, temos o vão já aberto, tá certo? Aquele vão, ele já está, lembrando sempre, né? Toda vez que a gente abrir um vão, temos que ter um elemento estrutural, uma viga estrutural, tá certo? Que vai receber o carregamento da parte superior, a gente chama de verga e contraverga. Contraverga fica embaixo. Vai receber o carregamento da parte superior e transmitir para as extremidades de alvenaria. Para quê? Para que não haja formação de fissuras na parte superior, certo? Então nós temos o vão já com a verga, né? Esse vão já é deixado, né? Ele já pode ter a verga e contraverga, como a gente está vendo aqui. Após a execução do vão, nós fazemos o posicionamento do contramarco, verificando sempre o prumo para que não haja nenhum tipo de desvio, tá certo? Nas duas direções. E após essa realização, a gente vai encaixar e colocar o contramarco, sempre com alguns elementos de apoio. Posicionamos as grapas nos furos, tá certo? E depois fazemos o enchimento da abertura, onde está as grapas, tá certo? Para que haja a fixação. Na fixação dos marcos ou contramarcos durante a elevação da parede, nós temos que fazer, no início da execução da alvenaria, tá certo? Fazer o posicionamento e nivelamento do marco ou contramarco. Então, ao passo que vai subindo a alvenaria, nós vamos fazendo o posicionamento. Faz-se a finalização da alvenaria. E, por fim, execução do revestimento, colocação do marco, caixilho, arremates, pintura da esquadria e colocação dos vidros, tá certo? Então, temos aqui o sistema. Ao passo que a gente vai subindo a alvenaria, nós colocamos o contramarco. E vamos subindo a alvenaria de acordo com o posicionamento. Caso a parede esteja desnivelada, nós temos que usar uns calços para manter a janela nivelada. Pessoal, temos que ter um cuidado muito grande. Eu participei de uma obra, não vou dizer qual é, lógico, onde era executada, era uma casa de concreto, tá certo? Essa casa de concreto, todas as aberturas elas já têm que ser previstas e tem que estar posicionada. E aqueles elementos de abertura de vãos, portas e janelas, eles têm que estar bem fixados. Por quê? Porque se eles não estiverem bem fixados, você imagine você encher uma forma enorme de uma casa e um elemento não está fixado e está levando um peso muito grande, que é um concreto caindo em cima dele. O que é que acontece? Mudou o posicionamento da janela. Então a janela, em vez de estar no posicionamento correto, ela inclinou um pouco. E foi executada. Então aquela abertura do vão já servia de contramarco. Então o contramarco estava deitado. E a casa já estava pronta. E agora? É retrabalho. Teve que abrir toda a região novamente, usar um grout. Grout não é um material barato. Refazer a forma só naquela região e refazer a abertura. Então ele gastou muito para fazer um reparo. Então a mesma coisa, mesmo que não seja de concreto, seja de alvenaria, se depois que você deixa a abertura e ela não ficar nivelada, nesse caso de levantamento da parede juntamente com os elementos de fixação, você vai ter que quebrar. Toda vez que a gente quebra, a gente gasta. E isso aumenta o custo da edificação. Então, toda vez que a gente puder evitar qualquer tipo desses problemas, é melhor, certo? Então, vai levantando a alvenaria com o contramarco, tá certo? E fixação química. Fixação dos marcos ou da esquadria sem contramarco por parafuso ou fixação química. Então, primeiro, prepara-se o vão, né? Pode-se utilizar gabaritos metálicos, a retirada dos gabaritos, revestimento das paredes e interno do vão, requadrar o vão com alinhamento, nivelamento e prumo,
colocação do marco da esquadria inteira e fixar a esquadria com parafuso ou química, instalar os arremates externos e realizar a pintura da parede. Bem, então nesse caso, a esquadria ela não é montada pouco a pouco, ela é colocada no vão já preparado, certo? Então vamos lá, eu tenho um vão, uma parede de alvenaria, e eu vou fazer o contramarco, na verdade, eu vou fazer de que forma? Eu posso usar um contramarco metálico, mas eu posso fazer o seguinte, só deixar a abertura. Então eu faço a abertura, deixo ela nivelada, aprumada e faço todo o acabamento da lateral, todo o acabamento da lateral, da abertura. Fiz todo o acabamento, está tudo alinhado, tudo aprumado. Se for fixação com parafuso, maravilha. Eu pego a esquadria completa com o marco, coloco no vão e nos locais eu faço o furo com furadeira e faço a fixação com parafusos. Maravilha, tá certo? E aí eu não tenho problemas. Se eu não... Lembrando que eu tenho que colocar as vergas e contravergas, tá certo, pessoal? Aqui na imagem a gente vê que não tem contraverga. Eita, não tem verga. Se eu não colocar as vergas, eu vou causar deformação e vou prender a esquadria, porque ela vai se deformar e vai prender, não vai abrir mais ou vai quebrar os vidros. Então, sempre colocando, tá certo? Mas dessa forma, a gente faz a abertura e no instante a gente faz a fixação. Não tem tanta sujeira, vamos dizer assim, quanto seria fazer um chumbamento. No entanto, nem todos os elementos de fixação com parafuso eles têm uma resistência tão grande, tá certo? E fixação química, observe, eu tenho todo o sistema de porta já contraventado com madeiras, para que ela não saia, não fuja do seu... que ela continue aprumada, tá certo? Não saia da sua estrutura. Então, eu pego toda... Já estou com o vão aberto e o vão já está acabado. Eu pego a esquadria, coloco ela no local, deixando alguns espaçadores aqui. Por quê? Eu tenho que ter uma frecha para poder pegar a bisnaga. Na verdade, não é uma bisnaga, uma lata que está com material dentro, com uma certa pressão. E vou ter que passar aquela espuma por todo o redor da porta. Depois, a própria espuma ela expande e prende a porta, tá certo? E quando ela expande, alguns excessos são formados, tá certo? Observe que eu coloco a espuma em alguns pontos específicos. Então, eu corto o excesso e após retirar o excesso, eu vou tirar todos esses contraventamentos de madeira. E vou colocar a fixação das guarnições de alisares para fazer o acabamento e esconder as frechas que ficaram abertas. Uma vantagem desse sistema é que se eu quiser tirar essa esquadria e colocar em outro local, não necessariamente eu preciso quebrar o vão, tá certo? Ou se eu quiser fechar o vão depois, tá certo? A sujeira que a gente faz é menor. Bem, pessoal, então essa parte de fixação e essa parte de esquadria, a gente fica por aqui. Até a próxima aula, né, que a gente vai ver outros assuntos. Qualquer coisa, estamos a postos. Obrigado.